Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 54, que diz: Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, queridos, aqui Jesus continua a sua fala chocante, né? Aqui parece até um filme de vampiro, dizendo: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, né? Parece algo de canibal, algo de vampiro, que certamente assustou as pessoas, né? E aqui é a quarta vez que Jesus diz, só nesse capítulo, que ele é a chave para termos vida eterna, que ele nos ressuscitará. E tudo isso é celebrado na Santa Ceia, onde se come a carne, entre aspas, representado pelo pão, e bebe-se o sangue, representado pelo suco de uva. Isso já foi prometido por Deus em diversos trechos, mas Isaías 25 diz assim que o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos um banquete de carne e um banquete de vinho puro, e destruirá o véu que está posto sobre as nações. Aniquilará a morte para sempre. Assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, por ele temos esperado para que nos salve. Este é o Senhor, por ele temos esperado, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então, em Cristo, nós celebramos esse banquete, essa comemoração da vitória sobre a morte, onde Deus matou a morte, onde ele triunfou sobre a morte e nos dá a vida eterna. E o que a gente faz diante dessa vitória? Nós celebramos. Assim como uma pessoa em estado terminal, com uma doença gravíssima, de repente ela se recupera, ocorre um milagre, é claro que a pessoa vai celebrar. E nós vamos celebrar eternamente que a morte foi vencida e que nós agora vamos viver eternamente com Deus em glória. E essa é a vontade de Deus. Lembram-se que nós estudamos nos versos 40, no verso 30, 39 e 40, que essa é a vontade do Pai, nos dar a vida eterna. Deus é um Deus que quer dar vida a todos aqueles que queiram. Agora, nós estamos falando aqui sobre um grande momento, né, na igreja, que é a celebração da Santa Ceia. Mas existem algumas dúvidas que é importante que a gente esclareça em relação à Santa Ceia. Porque em 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo dá algumas instruções à igreja de Corinto sobre essa celebração, sobre a Santa Ceia, alguns versículos as pessoas entendem de uma forma que gera um certo medo, que gera uma certa preocupação na pessoa em relação à Santa Ceia. Lá no verso 27 de 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo nos diz: Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Veja que grave que ele está dizendo aqui, queridos. Quem participar da Santa Ceia de uma forma indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Deus. Isso é muito grave. Agora, o grande ponto é o que ele quer dizer com participar da Santa Ceia de forma indigna. O que seria isso? Antes disso, há também o verso 30, que deixa as pessoas preocupadas, que diz: Por isso, por estarem participando de forma indigna, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Então a pessoa já fica preocupada, né? Será que hoje, se eu for tomar a Santa Ceia, eu vou tomar de forma indigna? Será que eu vou ficar fraco? Será que eu vou ficar doente? Então há uma preocupação. Queridos, agora, tudo isso aqui do verso 27 e do verso 30, há um contexto. Ele está escrevendo a uma igreja que tinha um problema e ele, no contexto anterior, explica o que é esse participar de forma indigna. No verso 20 ele diz: Quando vocês se reúnem,
não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Veja, queridos, nessa época aqui, no início da igreja, a Santa Ceia era realmente uma ceia, era um banquete. Era ali colocado uma mesa com muitos pães, com bastante vinho. E o que estava acontecendo aqui, que o apóstolo Paulo nos narra no verso 20, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, vocês estão simplesmente comendo. Vocês estão indo à igreja simplesmente para se fartar, sem entender o significado da Santa Ceia. Então ele diz, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, vocês estão comendo a sua própria ceia, seu próprio jantar. E fazem isso sem esperar pelos outros. Então alguns chegavam mais cedo da igreja, antes da reunião começar, para comer tudo quanto mais melhor. E o apóstolo Paulo então diz, alguns, por chegarem na hora, ficavam com fome, enquanto o outro se embriaga. Então veja, chegou ao ponto das pessoas irem para lá para comer e beber, que alguns estavam inclusive ficando bêbados, porque na época era vinho, né? O suco de uva sequer existia, porque não havia conservante. O suco de uva, a uva, quando você se espreme, imediatamente inicia um processo ali já de fermentação gerando o vinho. Esse processo só é detido quando há um conservante. Então era tudo vinho. Ele está dizendo, está chegando a um ponto das pessoas estarem, uns ficando sem comida, ficando com fome, e outros se embriagando. Então veja o que ele está dizendo, de participar de forma indigna. Primeiro, não entender que aquilo é uma celebração espiritual e você tratar como uma mera janta, inclusive se embebedando. E no verso 22 ele diz, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, o que o apóstolo está nos dizendo? Se você quer comer, se você quer beber, faça isso na sua casa. Vá jantar na sua casa, vá ter o seu almoço na sua casa. Agora, na igreja, você vai para celebrar a vitória de Jesus na cruz. Você vai para comemorar a vida eterna que Ele nos deu. Então, você tratar a ceia do Senhor como um mero pão, um mero vinho, e estar ali simplesmente comendo e bebendo, isso é desprezar. A obra de Deus é desprezar isso que Jesus nos diz, façam isso em memória de mim. Isso é tratar a ceia de forma indigna, porque não está entendendo o caráter espiritual dela. E aí no verso 27, ele nos diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, que é o que ele já explicou, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Agora fica claro, né? E se tratar indignamente é tratar de qualquer forma, com desprezo, como sendo algo banal, como sendo mera comida. Então ele diz, olha, examine-se o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Aí, veja o verso-chave, verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então quem vai para a Santa Ceia e come sem discernir o corpo de Cristo, ou seja, sem entender que ele está sendo celebrado, né? O que Jesus fez na cruz, a vida que ele deu por nós, a morte sacrificial por amor, se você faz desprezando isso, sem discernir isso, você está fazendo de uma forma má, de uma forma ruim. Se a pessoa não quiser celebrar a Santa Ceia, não celebre. Né? Tem todo o direito. Agora, não celebre com deboche, não celebre de forma desprezando o significado daquilo. Porque há um significado espiritual de celebração da vida que nos foi dada. E no verso 33, ele continua, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, primeiro, esperem uns pelos outros. Não chegue antes para comer tudo e não sobrar nada. Não, esperem uns pelos outros. Aqui ele está dando o princípio para corrigir o problema. Esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, coma em casa.
Então, vocês estão vendo o que é o tratar indignamente, participar indignamente, não discernir? Olha só como ele está resolvendo. Esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, coma em casa. Se você quer comer, meramente comer, ou comer natural, comer físico, coma em casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não torne a ceia do Senhor de forma banal. Então, é sobre isso que ele está dizendo. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, como eu vou participar da Santa Ceia? Se ontem, né, eu falei um palavrão, ontem eu tive uma briga aqui em casa, o algo na minha vida ainda não está da melhor forma, não está totalmente como eu quero em Deus. Não, queridos, não tem nada a ver com isso. O que ele está dizendo aqui é pessoas que não estavam discernindo o corpo de Cristo, que não estavam fazendo aquilo em honra a Deus, em honra ao que Jesus fez na cruz. Agora, se você estiver com um pecado, estiver arrependido, estiver querendo resolver, querendo melhorar, querendo crescer, vá e celebre. A Santa Ceia é um lugar, é um momento para celebrar o que Jesus te deu, que é o perdão, a vida eterna, a graça dele, a presença dele, o amor dele. Então, nunca pense, eu tenho problemas, eu tenho fraquezas, eu tenho defeitos. Não, meu irmão, se for por causa disso, nem você, nem eu, nem ninguém participaremos. Nenhum de nós é uma obra pronta, uma obra perfeita. Todos nós estamos em construção, todos nós temos que nos arrepender a cada dia, melhorar a cada dia. O problema aqui era não discernir o significado espiritual da Santa Ceia. Agora, claro, se uma pessoa tem um coração perverso, está insistentemente vivendo de uma forma má, explorando pessoas em ódio, né, enfim, vivendo uma vida de uma prática ofensiva e ferindo pessoas, é claro que essa pessoa precisa se arrepender. E de novo, vá à Santa Ceia em arrependimento e tome a Santa Ceia. A Santa Ceia é um momento de celebrar e de reconhecer e de agradecer o perdão, né? Algumas tradições chamam ali de Eucaristia, ou seja, ação de graças, um momento de gratidão. Vá agradecer, vá celebrar, porque Ele nos conquistou a vida eterna para todos nós. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.